Recentemente, voltei para casa depois de um fim de semana visitando meus pais. Começamos a conversar sobre memórias de infância e eu tinha uma caixa de coisas no meu antigo quarto que queria examinar para ver se havia alguma coisa que eu pudesse levar comigo de volta para a faculdade. Encontrei algumas fotografias antigas e cartas que escrevi para um antigo amigo do tempo em que moramos no exterior. Ler essas cartas trouxe de volta algumas lembranças de algo que aconteceu há muito tempo e pensei que esse era o momento para compartilhar essa história. Meus pais saíram forçados do nosso país de origem, os Estados Unidos, então passamos a maior parte da minha infância morando fora de lá. Não me lembro muito dos primeiros anos, porque eu era apenas um bebê quando saímos dos Estados Unidos. Os anos de que mais me lembro são na África do Sul. Meu pai trabalhava em uma grande empresa na cidade do Cabo e minha mãe trabalhava em casa. Sou o caçula de 4 irmãos mais velhos, 2 irmãs e 2 irmãos. Você pode imaginar a super diversão que nossos pais devem ter tido ao nos criar enquanto mudavam constantemente de país e de ambiente, né? Deve ter sido exaustivo. Morávamos a uma curta distância de carro da cidade do Cabo, em uma pequena cidade relativamente rural. Muitas vezes, as pessoas pensam que a paisagem africana é apenas um grande deserto escasso, e embora isso seja parcialmente verdade em algumas partes do país, não era o caso de onde vivíamos. Nossa pequena cidade era famosa por seus amplos vinhedos e colinas verdejantes com montanhas ao longe. Era um paraíso escondido que outrora fora um tranquilo retiro rural, habitado principalmente pelos ancestrais dos colonizadores holandeses dos tempos coloniais. Durante a temporada de verão, turistas ricos vinham para provar o famoso vinho que proporcionou à cidade sua reputação e seu crescimento financeiro. Durante aquele primeiro ano em que moramos em nossa nova casa, fiz amizade com um garoto local chamado Frederick. Ele tinha mais ou menos a minha idade e sua família morava em uma fazenda perto de nós. Eles possuíam uma antiga propriedade e hectares de terras agrícolas. A família dele morava lá há gerações e sempre me lembro do quanto adorava passar fins de semana explorando com Frederick em sua fazenda. Basicamente, podíamos fazer o que quiséssemos, desde que sempre voltássemos na hora do jantar. A família dele tinha funcionários que moravam na fazenda com suas próprias famílias, então sempre havia adultos cuidando de nós e garantindo que não nos metêssemos em muitos problemas. Logo, Frederick e eu nos tornamos companheiros inseparáveis e eu passava quase todos os finais de semana em sua fazenda. Quando meus pais brincavam comigo, perguntando se eu não iria voltar a morar com eles, porque passava muito tempo fora, eu apenas dizia que em casa tudo era muito barulhento e que meus irmãos eram irritantes. Na fazenda da família de Frederick, éramos como reis em nosso pequeno reino, onde podíamos subir nas árvores, subir as colinas e fingir que éramos exploradores de muito tempo atrás. Certa noite, no início do verão, acabamos sendo convidados para jantar com um dos funcionários mais velhos de sua família, o Sr. Solomon. O sol estava começando a se pôr lá fora e não importava quantas vezes eu o tivesse visto, o céu noturno africano estrelado é uma visão que sempre lembrarei. Foi no meio da conversa do jantar, quando alguns amigos de Solomon estavam falando sobre as terras do campo, fomos todos interrompidos por um som que nunca esquecerei. Se você conhece os mamíferos africanos, sabe que as hienas são famosas por comerem animais mortos e podem ser encontradas
em quase todos os lugares do continente. Eu simplesmente nunca tinha ouvido o som de uma hiena antes. Isso até aquela noite. Foi como uma risada humana histérica. A risada dela ecoou ao nosso redor, e quando olhei os olhos de Frederick, percebi que ele também estava assustado. Espero que elas não estejam com fome essa noite, disse Mhambi, um dos amigos trabalhadores de Solomon. As hienas só atacam depois que se alimentam. Senti um nó na garganta ao engolir e perguntei: O que você quer dizer com atacam? Não deem ouvido a ele, rapazes, disse Solomon com um sotaque. Ele era um homem mais velho, com cabelos brancos como giz e que sempre andava mancando um pouco depois de uma queda alguns anos antes. Shh! Frederick silenciou a gente e olhou em volta. Papai disse que não devemos falar sobre isso. Tudo bem, Solomon disse, lançando ao seu amigo um olhar severo. Ele está apenas tentando assustar vocês. Mas o que são esses animais? Frederick disse rapidamente. Senti meu estômago revirar um pouco, pois sempre fui um garoto assustado e nunca gostei de histórias de terror. Solomon olhou para mim com seus olhos meio laranja e sorriu, enquanto colocava uma mão tranquilizadora em meu ombro. Mhambi, então, começou a dizer: Dizem que há muito tempo, quando os nossos antepassados caminharam por essas terras, e muito antes do seu povo, um pequeno grupo de caçadores tinha feito a casa deles entre essas montanhas. Enquanto Mhambi contava a história, eu olhava para o fogo à nossa frente. Projetava longas sombras na área circundante. A luz lançada pelas chamas dançava pelos troncos escuros das árvores, torcendo-se e enrolando-se em formas misteriosas e fornecendo apenas um pequeno raio de luz. O próprio fogo pulsava. Suas brasas brilhantes moviam-se no ritmo das chamas, quase hipnoticamente. Eu ainda podia ouvir o riso da hiena ao longe. Às vezes, parecia que ela estava perto de nós, mas ao mesmo tempo distante. Mhambi continuava a história dizendo: Um dia, movidos pela fome, após uma dura estação de seca, os caçadores encontraram um bando de hienas. Eles sabiam que essa terra era abençoada e sagrada, mas por desespero massacraram as hienas, exceto as filhotes que deixaram para lutar entre si. Isso irritou o grande Deus. Ele amaldiçoou os caçadores, arrancou-lhes a pele humana e os transformou em hienas. Senti um arrepio percorrer minha espinha quando me virei para Frederick. De repente, ansiava pelo conforto da casa da minha família. Agora não parecia só um riso de uma hiena, mas sim vários. Eu queria só ir para longe das hienas que ainda gritavam entre si. Dizem que agora as hienas estão amaldiçoadas a vagar por essa terra, alimentando-se apenas de carne humana, porque senão morrerão e sem renascer. Mhambi parou de falar e o ar ficou em silêncio. As hienas não podiam mais ser ouvidas, como se estivessem nos ouvindo o tempo todo. Solomon pigarreou e levantou-se, com as costas estalando, e Mhambi soltou uma risada que pareceu quebrar o gelo. Vamos, rapazes, vou levá-los de volta para casa, disse Solomon. Não dê ouvidos ao que este velho tolo está lhe dizendo. Mas papai disse que há muitas histórias como essa, Frederick disse. Até então, ele tinha permanecido em silêncio. Sim, existem. São apenas sobre hienas. Você vai nos contar mais histórias algum dia? Frederick perguntou para Solomon. Eu poderia dizer que ele estava cheio de expectativa e quase desejando ficar assustado. Sim, contarei, Solomon concordou. Mas outro dia. Lembro que voltamos para casa e fomos mandados para a cama. Frederick adormeceu instantaneamente, mas fiquei acordado a noite toda, pensando naquelas hienas.
porque, ao pensar naquela noite, houve um detalhe que se destacou para mim e algo que não consegui esquecer até hoje. Veja bem, no momento em que Mhambi parou de contar a história e a gargalhada das hienas desapareceram sobre a luz da lua, notei que os olhos de Mhambi de repente adquiriram um formato diferente, algo entre um felino e um cachorro, quase como uma hiena. Até a próxima. Obrigado.